Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês acabaram de assistir a aula com a professora Isabel e a professora Cláudia e agora estaremos tendo aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Hoje temos aqui conosco a intérprete Adriele e a professora Viviane, que estará aí, não é? Logo mais interagindo com vocês no chat. Já vimos que temos alunos aí participando, não é, das nossas aulas, bem ligadinhos aí no nosso canal, e isso é muito legal. Então, prepara aí o seu ambiente, né? Nossa aula hoje, né? Aula 2, a primeira aula foi com a professora Viviane, e a nossa aula de hoje será a diferença entre carta do leitor e carta de reclamação. É a continuação do conteúdo, então não perde nenhum momento, tá bom? Como sempre falo para vocês, organizarem o ambiente, não é? A parceria dá certo, sabe? A parceria da família, escola, não é? Juntos e professor é perfeito. Então, contamos com a colaboração de cada pai, cada responsável neste momento de aprendizado. Então, prepara o seu ambiente, pega o seu material e vamos começar a nossa aula. Vocês já estão completamente assim, já estão craques em acessar o nosso canal pelos QR Code que é colocado na nossa tela. Então, o primeiro QR Code, quando é colocado, vocês estão acessando com o celular que tem um sistema Android. E o segundo QR Code é aquele celular que tem um sistema iOS. Então, eu sei que vocês são muito inteligentes e já estão interagindo assim, sem nenhuma dificuldade. Se alguém está tendo algum tipo de dificuldade, pede ajuda aí daqueles que são mais sabidos. Então, tenta aí interagir no nosso canal. Isso é muito importante. Tem alguns alunos que não tem como esquecer, não é? Vitor, Guilherme e tantos outros que a professora Adriana agora não lembra o nome, mas tenham visto, né? Nós temos visto, não é? Eu, professora Viviane, professora Camille e todos os outros das diferentes disciplinas, estamos vendo a interação de vocês. Estamos imensamente felizes por esta interação que tem sido muito boa. Vamos lá. Então, hoje iremos estudar sobre os gêneros, né? Carta do leitor e carta de reclamação. As suas respectivas e características, também as diferenças. Tem diferença entre um gênero e outro? Claro que tem. Então, vamos ver um exemplo de carta de reclamação. Prestem atenção neste slide aqui. No dia 1º, o fiscal me impediu de expor na feira do Trianon. Me inscrevi em 2004, fiz teste de aptidão, paguei taxas de uso de solo e de licença e comecei a trabalhar na semana seguinte. O juiz que cassou a liminar provavelmente nem leu o processo. Nossa advogada anexou documentos provando a legalidade dos expositores que estão com problemas porque o funcionário da prefeitura, funcionários da prefeitura perderam os documentos de quem fez o teste em 2004. Nós, artesãos, criamos objetos de arte considerados cultura no mundo todo, menos no Brasil. E, aos 63 anos, não tenho perspectiva de conseguir outro trabalho. José Eduardo Pires, Vila Maria Alta. Então, eu trouxe para vocês, no início, né, da nossa aula, essa carta de reclamação, esse modelo, não é? Onde um artesão está fazendo uma reclamação. Então, na aula anterior, vocês viram alguns pontos importantes sobre esta carta.
Então, relembrando, não é, as nossas características que já foi exibida, não é? Nós estaremos relembrando essas características e diferença desse gênero, não é? O gênero de carta de reclamação com a carta de leitor. Esta carta aqui é uma carta de reclamação, mas quem fez essa carta? Quais são os recursos, não é, de persuasão usada nessa carta, nesse modelo que eu mostrei para vocês? Os recursos de persuasão são usados nesta carta. Retificando, os recursos de persuasão usados nesta carta são os responsáveis para que o leitor ou consumidor seja atendido em suas reivindicações ou reclamações. Então, dentro desta carta que foi feita, existe alguns recursos que foi usada para que ele estivesse ali, não é, tentando convencer aquela pessoa para quem ele está escrevendo. O gênero carta de reclamação é utilizado quando o remetente relata um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Então, alguém que está escrevendo esta carta, ela está destinando para aquela pessoa ou aquele órgão que pode solucionar aquele problema vivenciado. Foi o que vimos naquele exemplo. Os elementos que formam a carta são os seguintes: o local, não é? Numa carta tem lá o local, a data, menção ao interlocutor como prezado, caro, não é? São expressões que são colocadas na carta. Endereçada à empresa, nome da empresa para mostrar quem é o interlocutor, exposição da situação, do problema vivenciado, a conclusão, não é? O fecho, usar palavras como atenciosamente, sem mais, e o nome do remetente em seguida. São os passos, né, que deve ser seguido quando estamos escrevendo uma carta de reclamação, ou a carta do leitor também deve ser escrita, não é, com esses passos. A carta de reclamação tem o objetivo de exigir que uma questão seja solucionada. Então, esta carta ela traz este objetivo, né, de exigir algo que não foi legal, algo que deve ser feito, não é? Então, esse é o objetivo da carta de reclamação. Devemos utilizar bons argumentos para solidificar nossas ideias, para provar nossos direitos. Para isso, não usar palavras grosseiras. Imagina aí, pessoal, vocês escrevendo, vocês, alguém aí da sua casa, não é? Precisa fazer uma carta de reclamação. E aí escrevemos grosseiramente. Não é legal, não é? Isso também envolve ética, não é? Como cidadãos, devemos sempre prezar pela ética, não é? E aí tratar o outro mal, não é? Principalmente pessoas que estão lá desenvolvendo uma função em diferentes órgãos públicos que estão lá atendendo, eles não são culpados por um erro que foi cometido pela empresa. Palavras agressivas, sem educação. Olha a importância de conhecermos diversas palavras, o mundo das palavras, os significados também. Porque muitas vezes, no dia a dia, conhecemos palavras que não são bem-vindas para uma carta de reclamação, para uma colocação, reparando ou reclamando qualquer situação vivenciada por um órgão público, uma empresa, ou por qualquer pessoa que seja, não é? Jurídica ou não, devemos usar palavras adequadas para este momento, escrito
ou falado verbalmente, não é? Pessoalmente. A carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual será publicada na íntegra ou somente trechos considerados importantes. Então, a carta do leitor, ela é essa pequena seção, não é, do veículo de comunicação. Então, pode ser, nós vamos ver esses veículos, né? Depois, por esse motivo, devem ser evitadas expressões de baixo calão ou posições preconceituosas sobre qualquer assunto. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, gírias, vícios de linguagem e apresentar seu texto numa linguagem formal, ou seja, que segue a norma culta da língua, né, da língua portuguesa. Então, em uma carta do leitor de reclamação, devemos evitar nosso linguajar, não é, popular, as gírias, a linguagem coloquial usada no dia a dia. E é para estes momentos que precisamos do conhecimento da norma culta que aprendemos, que é a língua portuguesa que aprendemos, não é, na nossa sala de aula, com os nossos professores, e é muito importante, não é, o uso da norma culta para esses documentos e também para nos expressarmos no dia a dia, né? Independente do local que você esteja, você deve ter esse conhecimento, porque se você está com os seus amigos, você usa uma linguagem. Se você está com os seus familiares, também você pode usar a linguagem coloquial, mas se você chega, é muito bom, não é, fazer uso disso. Você chega em um determinado local, você deve fazer uso da norma culta e se expressar e escrever, não é, da forma correta. E só conseguimos isso lendo, relendo, escrevendo e reescrevendo. Estamos no processo de aprendizagem. É importante destacar que, de acordo com o público, a linguagem pode ser mais descontraída, por exemplo, numa revista para adolescentes, mas vale lembrar que é importante utilizar a norma padrão da língua. E aí, vocês estão entendendo? Professora Viviane, tem alguma pergunta aí no chat? Alguém está perguntando alguma coisa? Oi, professora Adriana, eu estou aqui fazendo o acompanhamento das interações aqui no chat, então se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, vocês podem interagir comigo. Algumas pessoas já interagiram, deram um bom dia, perguntaram como é que a gente consegue acessar as atividades. Vocês podem acessar essas trilhas e as atividades no site da Unirec, tá certo? Lá vocês terão acesso a tudo. No mais, estamos aqui interagindo e conversando, tá certo? Eu volto com você. Ótimo! Isso é muito bom saber que vocês estão aí, tá? Estamos aqui ligadinhos. A professora Viviane, como falou, está ali ligadinha nas perguntas de vocês, tá bom? Vamos seguindo. Nas cartas do leitor, os adjetivos e os advérbios lembram aí duas classes gramaticais importantes, não é? As demais também são, tá? Exercem papel importante na construção dos argumentos, pois ajudam a explicar a postura assumida pelo leitor diante do ponto de vista defendido no texto. Então, nós temos duas classes gramaticais que fazem um papel importante. Vamos relembrar o que é adjetivo? Vocês lembram? Se lembram, vamos relembrar. Se não lembram, vão lembrar agora. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe atributo ou dando uma qualidade, não é? Então, se você conversa com alguém assim mais experiente que você, muitas vezes eu já vivenciei essa experiência de alguém chegar e dizer assim,
quais são os meus adjetivos? Ele estava perguntando quais são as minhas qualidades. Então, adjetivo tem essa função, né? De dar qualidade, né? Indicar atributo ao substantivo. Exemplo, você foi gentil ao me atender. Eu usei esse exemplo. Gentil é uma qualidade da atendente. Então, é sempre bom, não é, pessoal? Vocês gostam de receber elogio? De alguém indicar uma qualidade sua, algo legal que você faz, ou você tem uma atitude legal, e aí alguém chega e diz para você assim, puxa, você foi tão gentil comigo. Gente, gentileza, olha, pessoal, gentileza gera gentileza. Então, como a gentileza, na maioria das vezes, não é? Ela não é praticada e está escassa, às vezes, não é? Em determinados locais, devemos exercer esse papel, sabe? Tratar bem aquelas pessoas que estão nos atendendo em diferentes locais, tá? Então, trouxe esse exemplo. Então, aprenda a elogiar, ver os adjetivos, né? As qualidades das pessoas que estão em determinados locais e até dentro da sua casa também. Isso é importante, não é? Mantermos um bom relacionamento e observar como é que estamos agindo com as pessoas e como é que as pessoas estão agindo conosco. E quando alguém estiver tendo uma atitude, não é? Legal com você, você dá ênfase a isso, isso é importante e faz um bem. Outro exemplo, a funcionária daquele local é legal. Olha aí, um reconhecimento. É um adjetivo, a palavra legal também é um adjetivo. O cliente é muito inteligente. Um adjetivo, algo falado pela atendente, não é? Ela percebe que o cliente, ele é inteligente, ele viu pontos específicos, não é? Naquela situação, isso é importante. Vamos lembrar o que é advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, ele já modifica. Vamos ver, analisar alguns exemplos. Esta noite vou dormir pouco. Dormir é o verbo e pouco é o advérbio, não é? De modo. O discurso foi muito bom. E aí temos um advérbio aí de intensidade, não é? E o adjetivo, que o discurso foi bom. Poderia ter sido ruim, mas foi bom, não é? Então, é um exemplo simples. O cliente resolveu calmamente a situação que foi gerada pelo vendedor. Então, temos aí mais um advérbio de intensidade. Retomando o nosso conteúdo, não é? O que falamos agora faz parte do conteúdo, mas o gênero, literalmente falando, carta de reclamação, no dia a dia é comum os consumidores se sentirem prejudicados pelas empresas que lhe fornecem produtos e serviços. Então, o pedido de reparação ou indenização só podem ser feitos quando se conhecem as leis que beneficiam os direitos do consumidor. Em geral, o autor da carta de reclamação se dirige à empresa ou à instituição cujos produtos ou serviços o levaram a se sentir-se lesado. Então, lá no exemplo, ele pagou a licença do local, ele fez tudo, se inscreveu direitinho na feira de artesanato, mas no dia ele não pôde ocupar aquele espaço. Então, ele se sentiu lesado. Existem, porém, cartas em que o autor se dirige às pessoas em geral, fazendo a elas uma espécie de alerta sobre os problemas que poderão enfrentar caso adquiram certo produto ou serviço. Mas existe algo muito maior que é lei. Vamos falar um pouco sobre a defesa do consumidor, um direito fundamental do cidadão. E aí, vocês já ouviram já ouviram falar nesse órgão, não é?
PROCON é o órgão que cuida do direito do consumidor. Você sabia que a legislação dispõe de mecanismo para proteger o consumidor? Dispõe sim. O inciso 32º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que garante o direito à defesa do consumidor. Neste sentido, essa proteção regula as relações entre compradores e vendedores, buscando garantir que os consumidores não sejam prejudicados em uma compra. O inciso 32º do artigo 5º, promulgado pela Constituição Federal de 1988, decreta que, artigo 5º, 32º, CF, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha aí, pessoal, este inciso impõe que o Estado deve promover políticas públicas com o objetivo de defender os direitos dos consumidores brasileiros. Se vocês não tinham esta informação, vocês estão tendo. Então, aquela pessoa que compra algo que se sentiu lesada ou realmente se sentiu prejudicado, pode sim, não é? Ir lá e cobrar, não é? Por isso, não é? Fazer uma carta de reclamação, reclamar e ter, de certa forma, esta reposição. Hora de praticar aquilo que estamos estudando, não é? Carta de reclamação do leitor. Aprendemos os recursos que são usados, não é, para alcançar o objetivo. Vimos, não é, nesta aula que temos que escrever ali, não é, colocar o conteúdo usando os advérbios, os adjetivos, não é, sendo de certa forma persuasivo. Não podemos usar palavras grosseiras, não é, que estão assim de certa forma agredindo alguém. Não, quando estamos nos dirigindo a qualquer órgão público, devemos, a qualquer funcionário, não é? Às vezes temos que ir a um espaço, cobrar ou fazer qualquer serviço. Nós não podemos estar, de certa forma, tratando alguém assim, não é? De forma grosseira, expressões, gírias. Não, devemos usar as palavras corretas e aconselhamos usar a norma culta. Eu vou passar um pouquinho, não é, para a professora Viviane falar mais sobre isso. Oi, gente, eu estou aqui, na verdade, interagindo no chat e aí vendo as perguntas de vocês. Teve um aluno que perguntou por que a gente não usa a carta do leitor com outras funções. Eu acho que, na verdade, houve aqui uma confusãozinha entre as duas cartas. A gente tem a carta de reclamação, que serve para fazer uma reclamação sobre alguma coisa, sobre alguém que lhe chateou, que lhe deixou incomodado. E a gente tem a carta do leitor, que é uma espécie de feedback, que é uma resposta a uma notícia, a uma matéria, a alguma outra produção. Então, a carta do leitor, ela não é necessariamente negativa, ela não é necessariamente uma reclamação. Ela pode ser uma sugestão, ela pode ser uma espécie de demonstrar, uma forma de demonstrar o seu contentamento, que você ficou feliz com o livro que um autor lançou, com uma matéria que saiu no jornal, dar sugestões de outros tópicos possíveis de matérias e de reportagem. Então, assim, são dois gêneros separados, embora os dois sejam cartas, né, que é um gênero maior. Então, a gente tem funções distintas entre a carta de reclamação, que aí realmente haverá um descontentamento, né, uma tristeza sendo representada ali na carta, e a carta ao leitor, que pode sim ser positiva, tá certo? Ela não precisa ser apenas para falar que você não gostou de uma matéria ou não gostou de um posicionamento. Ela pode sim corroborar com a ideia da matéria, da reportagem, tá certo? Volto com você, Adriana. Legal, professora Viviane, muito bom. Pessoal, eu trouxe novamente aquele exemplo usado lá no início da aula, né? Nós vamos ler novamente aqui este exemplo de carta de reclamação, né?
esta é a nossa atividade, leia o texto com atenção. No dia 1º, o fiscal me impediu de expor na feira de Trianon. Me inscrevi em 2004, fiz teste de aptidão, paguei taxas de uso de solo e de licença e comecei a trabalhar na semana seguinte. O juiz que cassou a liminar provavelmente nem leu o processo. Nossa advogada anexou documentos provando a legalidade dos expositores, que estão com problema porque os funcionários da prefeitura perderam os documentos de quem fez teste em 2004. Nós, artesãos, criamos objetos de arte considerados cultura no mundo todo, menos no Brasil. E, aos 63 anos, não tenho perspectiva de conseguir outro trabalho. José Eduardo Pires, Vila Maria Alta. Este gênero textual é um bilhete, uma carta do leitor, um telegrama ou um classificado. O que vocês acham? Pensem aí. Então, deixo a resposta aqui para vocês, né? Vocês podem estar vendo, não é, essa aula em outro momento. Também, no segundo, nós temos: José escreveu esse texto com o objetivo de defender a venda de produtos de artesanato como símbolo da cultura, ou como símbolo da cultura. Letra C, queixar-se do fato de ter sido impedido de trabalhar numa feira de artesanato? Qual seria a resposta, não é? Aí, defender a venda de produtos de artesanato como símbolo da cultura? Então, nós temos aqui a resposta C. Então, a nossa aula, ela está chegando ao fim. E eu gostaria de passar para a professora Viviane, está, não é, se despedindo, falando alguma coisa aí, falando algo que os alunos estão aí interagindo. Então, o Alessandro respondeu o primeiro questionário que você colocou aí no quadro, ele acertou, é uma carta do leitor, tá certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido também o assunto de hoje. Qualquer coisa, vocês podem voltar lá no YouTube e reassistir a nossa aula. Foi uma alegria e até a próxima. Legal, né, Alessandro? Que bom que você já respondeu imediatamente. Então, entendeu o conteúdo. Nós estamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, pessoal!